Saudações, queridos companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, com o tema Multidões. Quem vai fazer o estudo para nós hoje é o nosso irmão José Maria do Amaral. Bom trabalho, meu amigo. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 6, com o tema Multidões. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura. Tenho compaixão da multidão. Jesus, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado, quase sempre, impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legião. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas. Volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Emmanuel. Meus queridos, é um enorme prazer estar de volta às atividades edificantes da querida equipe de irmãos, iluminados irmãos do Divulgar.net. E voltar falando no programa Jesus por Emmanuel é particularmente caloroso ao nosso coração. O tema de hoje, Multidões, começa o seu trabalho, o excelentíssimo mentor de Chico Xavier, Emmanuel, citando o Evangelho segundo Marcos em seu capítulo 8. Particularmente, trata a respeito, nessa citação, do versículo, logo da primeira frase do segundo versículo, em que Jesus se volta aos seus discípulos e comenta: tenho compaixão da multidão. E por que ele explica isso aos seus discípulos, já que aquela multidão que o estava ali acolhendo e ouvindo suas edificantes mensagens estava em busca da iluminação divina? Por que Jesus se compadece dessa multidão? E aí ele prossegue: já há 3 dias estão comigo e eles não têm o que comer. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós vemos algumas passagens absolutamente extraordinárias, como, por exemplo, esta em que ele toma e pergunta aos seus discípulos o que é que eles dispõem de alimento. E os discípulos, obviamente, dizem que o que ele dispõe de alimento é absolutamente insuficiente
para alimentar toda a multidão. Então, Jesus questiona quantos pães eles têm. E aí vem a numerologia tão sagrada para os hebreus do número 7. E os apóstolos lhe respondem, temos 7 pães. E aí Jesus pergunta, e peixes? Na verdade, ele nem pergunta peixe, ele pergunta peixinhos. E quantos peixinhos nós temos? E eles falam, uma quantidade minúscula, um punhado de peixinhos. Então Jesus faz a primeira multiplicação de pães e alimenta 4.000 irmãos que se encontravam na multidão. E do resto, ainda sobram 7 cestos cheios de alimentos, de tudo aquilo que ele dividiu. Ainda nessa passagem do capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, ele faz uma nova multiplicação de alimentos. Ele comenta sobre o que pensam a respeito deles, e aí a passagem extraordinária em que Pedro, seu discípulo mais intenso, responde, tu és o Cristo. E ele prossegue ainda nesse capítulo, falando a respeito da necessidade de o Filho do Homem ser morto e ressurgir como ressuscitado após 3 dias. E também nessa passagem é comentada a respeito de sua passagem com o cego de Betsaida. Então vejam que Emmanuel puxa uma citação em que é um momento de pleno trabalho junto às multidões do apostolado do Cristo Jesus, enquanto aqui sublimado ou encarnado entre nós. Mas chama a atenção o autor espiritual, Emmanuel, da responsabilidade de quem lida com as multidões. E ele faz um paralelo com os governantes. E os governantes, ao longo de toda a história da humanidade, seja do mundo ocidental, judaico-cristão, seja do mundo oriental e toda a riqueza de sua história, lamentavelmente, na maioria das vezes, ao assumirem esse sagrado comprometimento com a vida espiritual e a tarefa do bem, ao invés de se sentirem iluminados para serem grandes servidores, passam por uma metamorfose para agirem exatamente como o oposto, como se fossem de alguma forma melhores do que os demais. E acabam, não raro, se mantendo num poder terreno, mas agindo de forma absolutamente contrária aos ensinamentos do Evangelho do Cristo Jesus. Governantes, quaisquer que sejam, diretores, quem está à frente de qualquer empreendimento humano, qualquer que seja, desde o lar até as maiores nações, precisa compreender que ao assumir esses cargos, ali assume, acima de tudo, o seu compromisso em ser um servidor. Eis a grande diferença. Eis o único caminho. Eis a própria exemplificação do apostolado do Cristo Jesus entre nós. O maior entre todos, ou aquele que ocupa o maior cargo, não é para se locupletar do cargo, mas é para ser o maior de todos os servidores. E quanta honra, meus irmãos, em poder servir. Que bênção para todos nós, que nesta humanidade terrena entre encarnados e desencarnados, que carregamos uma larga folha de desserviços à causa Cristo. Eis que ao recebermos uma honra de direção de algo, algum
congraçamento de outros irmãos, nós estamos tendo uma sublime oportunidade de reescrever a nossa história. Por que não? Com absoluta certeza, não fizemos por onde atingir esses cargos. É uma oportunidade que nos é dada para que nós, à frente desses cargos, possamos, através de nossas ações educadas pelo Evangelho do Cristo, iluminar a vida de todos aqueles que por nós, naquele momento, são governados. Que tarefa honrosa de nós podermos ser luz para todos os irmãos, de nós podermos ser o exemplo vivo das nossas ações, pautadas no Evangelho do Cristo, para que nós possamos, dessa forma, servir como farol para todos aqueles que, no mesmo barco que nós nos encontramos, naquele momento, levantam os olhos para nos utilizar como exemplo. Não é o momento da nossa derrocada. Não é o momento de nós utilizarmos de todas as nossas paixões vis, de todas as nossas ligações com as coisas da terra, de nós nos sentirmos Césares modernos. Que tolice. Repetir os mesmos erros da humanidade de tantos milênios passados. É o momento de sermos diferentes, de sermos melhores, de lutarmos contra nós próprios e de nós oferecermos aos demais o nosso melhor modelo. E não há modelo melhor do que aquele que se pauta nos ensinamentos do Evangelho do Cristo. A cada um de nós, chefe do lar, chefe no trabalho, chefe em algum cargo, chefe de nações, cargos que não são nossos, mas que estamos momentaneamente à frente. Eis o grande momento para nós darmos a grande virada em nossas vidas espirituais, em nossas trajetórias espirituais, sendo o nosso melhor modelo de dignidade, de honradez, de servidão, de justiça, de respeito, de fraternidade, de amor. É o momento de nós fazermos de nossas vidas o exemplo para todos aqueles que são governados por nós. Abençoados sejam esses momentos. Abençadas sejam essas honrarias, mas que elas jamais possam parecer conquistas fugidias de uma vida que se encerra no piscar de olhos. Pensemos em nossa trajetória multimilenar, em nossos caminhos espirituais, e possamos oferecer, nesses momentos, acima de tudo nesses momentos, nos momentos em que estamos em apoteose no palco, nos momentos em que nos posicionamos de alguma forma acima dos demais, iguais, mas que nos colocam em uma situação de respeitabilidade e de confiança. Sejamos o que eles efetivamente necessitam. Sejamos decentes, ético-moralmente decentes, porque qualquer outra circunstância é absolutamente contrária às nossas finalidades à frente desses cargos. Meus irmãos, o Evangelho do Cristo Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
trabalhemos para sermos melhores. Essa foi nossa contribuição para o Divulgar.net. Agradecemos a Amaral pelas reflexões do capítulo 6, que traz o título Multidões. Emmanuel, com muita propriedade, fala sobre a exploração do mundo, a exploração dos menos favorecidos, daqueles que servem de trampolim para os exploradores do sofrimento da grande massa humana. Jesus continua trabalhando em prol dessa massa e nós não devemos esquecer que fazemos parte dessa massa e temos a obrigação para com ela. Agradecemos ao nosso amigo Amaral pelas reflexões de hoje e convidamos você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Divulgar Doutrina Espírita, e conheça todos os nossos trabalhos.